Bem, pessoal, né? Vamos lá. Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção. Na equação de Deus, né? Na equação de Deus, é uma equação inversa, né? A equação dos seres humanos. A equação humana, o maior é mais forte. Quem tem mais quantidade, vence quem tem menos quantidade. Quem tem mais qualidade, vence quem tem menos qualidade. Tá entendendo? Esse é o padrão, né? Humano. Essa é a equação. Coisa que isso não vale para Deus. Você pode observar que quando Deus ele vai escolher os filhos de Jessé, ele vai escolher o menor de todos, né? Vai escolher também aquele que andava desgarrado e muitas vezes até o mais maltratado de todos, que era Davi. Davi ele não comia nem entre os irmãos, porque ele não tinha nem moral para isso, muito por conta do que a mãe dele era assim uma prostituta. E ele não tinha moral para comer ali, tá entendendo? Entre os irmãos. Mas quando o profeta Samuel foi até Jessé e procurou saber, sondar os filhos deles lá, né, de Jessé, ele apresentou todos. E teve um até que Jessé, né, ficou realmente encantado. O profeta Samuel, perdão, ficou encantado, né? Quando o profeta Samuel foi orientado por Deus para ungir um novo rei para substituir Saul, e que Jessé foi passando os filhos dele, o profeta Samuel ficou extremamente encantado com um dos filhos de Jessé. E aí Deus disse para Samuel: olha Samuel, você olha o estéril, né? Veja a equação de Deus como é extremamente oposta ao contrário à equação dos seres humanos. Você vê que até um profeta, né, de um quilate, né, de uma grandeza como Samuel, ele olhou o exterior, em algum momento ele caiu na tentação de olhar só o exterior. Foi aí que Deus disse: não, ainda tem uma aí. Deus sabe todas as coisas. E não tem como esconder, né? Essa cidade edificada sobre o monte, que era Davi. E aí chamaram Davi, né? E aí vem Davi todo ruivo, pequeno e tal. Aí Deus falou: não, isso aí que é o rei. E ali confundiu, né? Burlou ali a mente do profeta Samuel. Porque na mente do profeta Samuel, o substituto de Saul tinha que ser o novo Saul também, né? Em outra versão, cara alto, bonito, forte, saudável, trincado, né? Marombado e os olhos azuis, brancos. E essa não é a equação de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe aquelas coisas que não são para que confunda as que são. Deus escolhe aquelas coisas desprezíveis, né, para aniquilar as que são. Tá entendendo? Então, a glória de Deus se manifesta dessa forma. É com pouco que Deus faz vencer um exército. Tá entendendo? Então, Deus mantém esse padrão dele aí, né? Esse padrão dele aí. Que eu já falei aqui sobre o dualismo, né? Já falei sobre o dualismo. E na década de 60, surgiu uma dupla, né? Em filme, saiu dos quadrinhos, saiu dos gibis. E surgiu uma dupla chamada de Batman e Robin. Era uma dupla. Mas Robin tinha pouquíssima relevância, sabe? Ele era uma espécie de auxiliador de Batman. Mas para quem não sabe, tanto a Marvel, né, com todo o seu riquíssimo pantilhão ali de heróis, como a DC ou DC, né, eles foram frutos e criações de judeus, tá entendendo? Batman foi criação de judeus, né? E Batman tinha com ele ali, a parceria dele era o garoto prodígio chamado de Robin. Mas por que eu estou falando isso a você? Porque assim, pessoal, preste bem atenção. Nesse dualismo, né, da existência humana, parece que algumas coisas não faz muito jus a certas realidades, tá entendendo?
Nós estamos na época de Copa do Mundo. Vamos falar só um trechinho só sobre o futebol para você entender um pouco. Tem uma passagem, só para a gente só ressaltar um pouco aqui. Tem uma passagem que está escrita em Romanos 9, versículo alguma coisa lá, não sei, que diz que o maior servirá ao menor, se referindo que Esaú ia servir a Jacó, que era o menor. Tá entendendo? E no mundo do futebol você vê isso, com toda a clara evidência do mundo. Isso é nítido, claro e evidente. Preste bem atenção. Na década, em que Pelé jogava pelo Santos, tinha um homem chamado de Pepe. E esse Pepe, ele jogava tanto quanto Pelé. Tá entendendo? E o que é que acontecia? Pepe fazia a jogada toda, tocava para Pelé, Pelé aí, sacola, para dentro, gol. E aí Pelé foi crescendo no Santos, Pepe fazendo a jogada, driblando um, driblando dois, driblando três, tocando para Pelé e Pelé fazendo gol. A ponto de a imprensa enaltecer Pelé, ovacionar Pelé. Tá entendendo? E ali foi Pelé crescendo, a ponto de Pelé se tornar o rei da vila. Até então ele só era o rei da vila, Belmiro, o rei dos Santos. E Pepe ficou no anonimato, ficou no esquecido, ficou engavetado. Mais tarde, Pelé vai para a seleção brasileira. E ele vai fazer agora dupla na seleção brasileira, porque no Santos ele fazia dupla com Pepe. Mas na seleção brasileira ele vai fazer dupla com Garrincha. Ok? Aí pronto, vai lá também Pelé. Só que Garrincha dribla um, dribla dois, dribla três, vai na linha de fundo, cruza, Pelé fecha, faz o gol, sacola lá dentro, gol de Pelé. A imprensa vai ovacionar quem? Pelé. Tá entendendo? Os pessoal vai criar o autógrafo de quem? De Pelé. Os pessoal quer camisa de quem? De Pelé. Quer a chuteira de quem? De Pelé. Tá entendendo? E aí daqui a pouco Garrincha mais uma vez faz outra jogada bonita, dribla um, dribla dois, faz o sacrifício todo, toca pra Pelé, Pelé vai lá e faz o gol. Tá entendendo? Aí a torcida grita o nome de quem? De Pelé. E aí você vai vendo que Garrincha também cai na mesma equação, no mesmo padrão de Pepe. Pepe fazia a jogada e Pelé fazia os gols. Pelé crescia e Pepe ficava esquecido. Na seleção, Garrincha fazia a jogada, Pelé fazia os gols. Garrincha ficou esquecido, Pelé se tornou rei. Tá entendendo? Aí você vai também agora para Bebeto e Romário em 94. Bebeto fazia a jogada tua, tocava para Romário, Romário fazia gol. Aí imprensa exaltou quem? Romário. E Bebeto, nada. Daqui a pouco o Romário de novo toca para Bebeto, Bebeto triangula ali com o Romário e tal. E de repente Bebeto lança uma bola para Romário, Romário vai lá e faz o gol. A imprensa ovacionou quem? Romário e não Bebeto. Tá entendendo? Assim Bebeto como Garrincha, como Pepe, eles estão em um padrão só de auxiliar, de ajudar. É uma ponte, uma escada, é um trampolim para essas pessoas crescerem. Mas não foi só eles, não. Podemos pegar aqui e citar também a questão de Ronaldo Nazário, ou seja, o Ronaldo Fenômeno, com Rivaldo na seleção. Em 2002, na minha humilde opinião, o jogador mais injustiçado foi Rivaldo, muito por conta de que na Copa de 2002 ele jogou muitíssimamente mais do que Ronaldo Fenômeno. Ronaldo já vinha já de um desgaste, da perna dele lá, que ele sofreu um acidente. Ele caiu lá e ficou um bom tempo parado, se recuperando para ir para a Copa do Mundo de 2002. Mas na Copa do Mundo de 2002, o jogador fundamental para a seleção brasileira foi Rivaldo. Só que, meu irmão, Rivaldo, ele fazia a jogada, mas quando o Ronaldo fazia o gol, quem era ovacionado era Ronaldo e Rivaldo era esquecido.
Rivaldo driblava um, driblava dois, driblava três, tocava para Ronaldo. Ronaldo fazia o gol, Rivaldo era esquecido. E na final, né, contra a Alemanha, Rivaldo vai pegar uma bola e vai chutar a bola, né? Ele chutava muitíssimamente bem. E quando ele chuta a bola, meu irmão, o que acontece? Acontece que a bola vai ser defendida por Oliver Kahn, que era o goleiro da Alemanha, porém assim, ó, Oliver Kahn, ele resvalou a bola e não conseguiu segurar a bola. E a bola se resvalou nele e sobrou para quem? Para Ronaldo, o Fenômeno. E o Fenômeno fez o que? Botou a bola lá dentro. Tá entendendo? E tem uma outra parte que Rivaldo inteligentemente faz um corta-luz ali para Ronaldo Nazário e ele chuta a bola, chapa a bola ali, bota no canto o gol. Então, pessoal, Rivaldo foi esquecido, a CBF lá na frente chamou, né? Tanto para a despedida de Romário, chamou o Romário para se despedir da seleção, chamou Ronaldo Nazário para se despedir da seleção brasileira, mas ninguém se lembrou do coitado do Bebeto. Cadê agora a homenagem a Bebeto? Cadê a homenagem a Rivaldo? Não tem, meu irmão. Cadê a homenagem lá no Santos para Pepe? Não tem. Cadê a estátua para Pepe? Não tem. Cadê a estátua para Garrincha? Não tem. Tá entendendo? Então, eu vejo aqui, né, nessa equação aqui dos homens, Pelé, Romário e Ronaldo Nazário, eles foram sim maiores e melhores do que Pepe, Garrincha, Bebeto e Rivaldo. Tá entendendo? No Santos, no padrão da visão humana, que o profeta Samuel caiu, nessa visão humana, né? Pelé no Santos foi maior do que Pepe. Pelé na seleção foi maior do que Garrincha. Até porque Garrincha carregou a seleção brasileira nas costas. Tem uma Copa do Mundo que Garrincha sozinho carregou. Pelé já não estava nem mais tava de banco, porque ele sofreu uma distensão. E Garrincha sozinho, coitado, ali deu conta do recado. Romário, né, para a ótica humana, foi melhor que Bebeto. E Ronaldo Nazário, que quase não jogou muito nessa Copa de 2002, foi melhor do que Rivaldo. Essa é a ótica do homem. Mas na ótica de Deus, não. É o inverso. Na ótica de Deus, no Santos, Pepe foi muitíssimamente e mais importante que Pelé mesmo. Porque foi Pepe que praticamente projetou e beneficiou Pelé inúmeras vezes. Tá entendendo? Mais um foi lembrado e o outro foi esquecido. Olha o que a Bíblia diz. O que foi que a Bíblia diz? A Bíblia diz bem assim, ó, que o maior servirá ao menor. Aí depois eu vou falar sobre isso aqui. Aí você vai para a seleção brasileira. Você vai pegar Pelé e Garrincha. Na ótica dos homens, Pelé foi maior, mas na ótica e no padrão de Deus, Garrincha foi muitíssimamente mais jogador do que Pelé mesmo. Até porque teve gente, né, no Santos mesmo falou que Pepe era melhor que o próprio Pelé. E na seleção, Garrincha era extremamente muito superior a Pelé. Mas Garrincha era aquele cara que driblava todo mundo e tocava. E aí Pelé fazia o gol. Quem crescia? Pelé. Quem fazia os gols? Pelé. Quem era o maior? Pelé. Quem a torcida ovacionava? Pelé. Quem o mundo pedia autógrafo? Pelé. Vocês estão entendendo? Aí você vai para 94, mesmo padrão de Fibonacci. Bebeto, né? Deu um passe maravilhoso para Romário na Copa de 94 contra a Holanda. Romário faz o gol e o cara que deu o passe ali para Romário foi Bebeto. No final, Romário, né, se consagrou como o melhor do mundo e Bebeto ficou esquecido. Vocês estão entendendo?
Na Copa de 2002, a mesma coisa, meu irmão. Na Copa de 2002, Rivaldo, meu irmão, jogou muita bola, mas não foi o suficiente, né, para superar Ronaldo. Ronaldo tinha nome. Na Copa do Mundo, talvez ele não tivesse tanto futebol o quanto ele poderia desenvolver e produzir, mas ele tinha nome. Mesmo o Rivaldo jogando muito, mesmo assim, Rivaldo foi injustiçado. A imprensa mundial ovacionou Ronaldo Nazário, o fenômeno, e esqueceu Rivaldo, o nordestino. E a vida que segue, meu irmão. Vocês estão entendendo? Então, no padrão dos homens, esses que foram ovacionados pelos homens, eles não são nada, meu irmão. No padrão de Deus. No padrão dos homens, Pelé, né? Romário e Ronaldo, para os homens foram incríveis. Mas no padrão de Deus, meu irmão, os menores que foram os maiores, como no Santos, Pepe foi maior do que no padrão de Deus. Pepe foi maior do que Pelé. Inclusive teve pessoas mesmo de lá do Santos na época que falou que Pepe era muitíssimamente mais jogador do que Pelé. Você vai ver também que no padrão da seleção brasileira, Pelé foi maior para os homens, mas no padrão de Deus, Garrincha foi superior a ele. Tá entendendo? Aí você vai pegar Bebeto e Romário, você vai ver que Bebeto foi superior ao Romário, no padrão de Deus. Rivaldo e Ronaldo Nazário, na Copa de 2002. Rivaldo foi superior ao Ronaldo Nazário. Tá entendendo? Mas, como a vida é feita de injustiça, né? O que foi que aconteceu? Pepe driblava um, driblava dois, tocava para Pelé, Pelé, saco, gol. De novo, coitado do Pepe, né? Fazendo a jogada, tocava para Pelé, Pelé, aí gol. Pelé se torna o quê? Rei da Vila Belmiro. E mais tarde ele vai virar rei da seleção brasileira, né? E rei do futebol. E Garrincha, o cara que praticamente carregou a seleção e carregou Pelé, ele vai ter um fim não muito bom. Você vai ver que Pelé se torna rei, Pepe fica pobre. Pelé se torna rei, Garrincha morre, né, de cachaça. Você vai ver que Romário se torna um gigante e Bebeto é esquecido. Você vai ver que Ronaldo se torna o anfitrião, tá entendendo? O epicentro, e Rivaldo, ele fica engavetado, sabe? Ele é deletado. E aí a vida que segue, meu irmão. Aí há uma toda injustiça. Esse é a espécie de dualismo inverso. O que foi melhor para o mundo, para os homens, não foi melhor para Deus. Foi por isso que Jessé, quando mandou chamar seus filhos e apresentar o profeta Samuel, Samuel, né, quando ele olhou para a aparência, ele viu um novo rei em um dos filhos de Jessé, por conta da aparência muito física que ele tinha com o primeiro rei chamado Saul, que tinha que ser substituído, porque Deus queria isso. Tá entendendo? Mas o que foi que aconteceu? Deus repreendeu Samuel e falou: olha, Samuel, você está ouvindo o externo. Você viu como os homens veem. E como é que os homens veem? Como eu acabei de falar aqui agora para você. Os homens veem esses caras aqui como os maiores. Mas os menores, né? Que foi Pepe, que foi Garrincha, que foi Bebeto e que foi Rivaldo, foram maiores do que os seus companheiros, né? Pepe no Santos foi maior que Pelé. Garrincha na seleção foi maior que Pelé. Bebeto foi maior que Romário. E Rivaldo foi muitíssimamente melhor do que Ronaldo Nazário.
O único problema é que, na visão dos homens, prevalece aquilo, né, que é natural, não o que é espiritual. E a Bíblia diz assim, ó, que o maior servirá ao menor. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Fibonacci espiritual. Vocês estão entendendo? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que esses homens aqui, eles agiram como Joões Batista. Ou seja, Jesus teve o João Batista dele, que preparou o caminho dele, que beneficiou ele. Esse Joões Batista aqui serviram para isso. Ou seja, Pelé no Santos tinha o João Batista dele, que era Pepe. Pelé na seleção tinha o João Batista dele, que era Garrincha. E Romário na seleção em 94 tinha o João Batista dele, que era Bebeto. E na seleção em 2002, Ronaldo Nazário, o fenômeno, tinha como João Batista dele e Rivaldo. E o que é que esse João Batista fazia? Eles preparavam o caminho para quem? Para os reis passar, meu irmão. O rei Pelé, né? O rei Romário e o rei Ronaldo. Já os João Batista, eles vêm com a missão só para aquilo ali mesmo, só preparar o caminho e beneficiar os reis. Tá entendendo? Teve um homem chamado de Alan Turing, que ele era homossexual. Só que, assim, ele era um cientista cibernético. Ele foi o primeiro cientista cibernético do mundo, um pioneiro, né? Ou seja, ele foi a gênese, ele foi o útero, ele foi a origem. Se você tem celular, né? Se você tem smartphone, se você já teve PC domiciliar, que é aqueles computadores da Microsoft aí em sua casa, muito por conta desse gênio chamado de Alan Turing, tá entendendo? Então agradeça muito esse homem aí, que Deus levantou ele, né, com essa finalidade, com essa missão. Então preste bem atenção. Em 1900, né, e 45, quando teve aquela guerra lá, né, Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles tinham um código, sabe? E com esse código, que era extremamente avançado para a época, eles conseguiam se comunicar, avançar, né, e vencer seus inimigos. Surgiu um homem na Inglaterra chamado de Alan Turing, que ele conseguiu decifrar com precisão, através de algoritmos que ele mesmo produziu, que ele mesmo criou, que ele mesmo patenteou. Ele conseguiu, né, decifrar aí o código nazista, tá entendendo? E ele aí quebrou o enigma nazista e decifrou o enigma nazista. E com isso ele deu a vitória à Inglaterra e os aliados e salvou milhões de vidas. O que esse homem tinha que ganhar, né? Para a nação inglesa e para o mundo, que naquele exato momento ali, a Europa toda precisou desse homem aí, né? Diga-se de passagem que, graças a ele, como eu falei a você, você só tem Smart TV, né? Você só tem Wi-Fi, você só tem toda essa rede de computação aí, né? Toda, se existe hoje Facebook, YouTube, né? Se existe hoje a empresa de Bill Gates, que explorou muito aí essas, essas questões aí de computadores, porque Bill Gates ficou muito rico por vender computadores domiciliares, chamados de PCs domiciliar. Tudo isso só foi possível por conta de um pioneiro lá atrás chamado de Alan Turing, esse homem que decifrou o enigma nazista e deu a vitória aos ingleses. E depois que ele acabou de dar a vitória aos nazistas, tal, muito feliz e alegre e tal, depois que descobriram que ele era homossexual, o que foi que aconteceu? Esse homem,
que na verdade beneficiou muita gente e que preparou a vitória dos aliados, ele tinha que receber o que? Uma estátua, né? Pelo contrário, irmão, ele recebeu foi a morte. Veja o quanto a vida é injusta. Como eu falei aqui a vocês, a vida é assim, tá entendendo? Preste bem atenção. Você vai ver que jogadores como Bebeto, como Pepe, como Rivaldo foram esquecidos. Eles se doaram muito. É como essas pessoas fossem assim, o João Batista, né? Como eu falei aqui a você, como eles fossem os menores, tá entendendo? É como se fosse uma pessoa, um homem, que bota uma pessoa em cima, né? De suas costas e ele vai atravessar as correntezas das águas para levar essa pessoa até a outra margem do rio. Só que a corrente é muito forte e essa pessoa vai se esforçando